Nascido na Inglaterra, Radamantes vivia como um ser humano normal até o despertar de sua estrela maléfica. Ele foi convocado por Pandora e tornou-se um dos 3 juízes do inferno, a elite entre os 108 espectros de Hades. Radamantes protege a primeira esfera da 8ª prisão do submundo, chamada Caína. O que lhe chama a atenção é que entre os 3 juízes e os demais espectros, Radamantes é sempre o único que reluta às ordens dadas por Pandora, apesar de possuir um extremo respeito pela mesma. Porém, devido às suas ações em The Lost Canvas, o juiz foi apelidado pelos fãs como sendo o cãozinho de Pandora. Sem dúvidas, Radamantes de Wyvern é o espectro que mais matou Cavaleiros de Ouro entre todos os outros. Tanto em The Lost Canvas, quanto na saga clássica, Radamantes é um caçador de Cavaleiros de Ouro. Na saga clássica, como sabemos, ele derrotou Afrodite de Peixes e Máscara da Morte de Câncer. Os Cavaleiros de Ouro se tornaram renegados para voltarem à vida como espectros e assim invadir o Santuário de Atena. Porém, após serem derrotados por Mudiares, os dois acabam voltando para o Castelo Renstein, onde desafiam Radamantes. O espectro derrota os 2 Cavaleiros de Ouro facilmente e tudo indica que Máscara da Morte e Afrodite, apesar de usarem sapures, estavam em plenos poderes. Já que naquele instante eles não estavam com armaduras de cavaleiros e por isso provavelmente não estariam sujeitos à barreira de Hades, que se encontrava no castelo. Radamantes também derrotou Miro de Escorpião, Aioria de Leão e Mudiares. Mas como sabemos, nessa batalha, Radamantes apenas venceu os 3 Cavaleiros de Ouro devido à barreira de Hades no castelo Renstein. Nessa luta, os Cavaleiros Dourados estavam apenas com 10% de seu poder. Já na saga The Lost Canvas, Radamantes assassinou um Cavaleiro lendário, sendo este Ilias, o Cavaleiro de Leão e pai de Regulus. Ilias era muito poderoso e, ao que tudo indica, foi derrotado pelo Juiz do Inferno apenas porque estava doente e enfraquecido. Porém, Radamantes luta posteriormente contra Degel de Aquário e Cárdia de Escorpião. Degel abandona a batalha para enfrentar Unity de Dragão Marinho e Cárdia acaba perdendo sua vida na luta contra Radamantes, que também quase morre no processo. Alone, o corpo humano de Hades, então dá um pouco de seu sangue para Radamantes. Sendo assim, o espectro sobrevive e alcança até mesmo um status divino, transformando suas sapores. Radamantes então enfrenta Regulus de Leão e, apesar de ficar completamente destruído devido ao sangue divino, o Juiz do Inferno também sobrevive à luta onde Regulus se sacrificou. Sem dúvida, na saga The Lost Canvas, a batalha mais difícil de Radamantes foi contra Regulus de Leão, que despertou o 8º sentido. Porém, o guerreiro que ele reconheceu como um rival foi justamente o pai de Regulus, o Cavaleiro Ilias de Leão. Mas na saga clássica, as maiores batalhas de Radamantes, assim como seu maior rival, é um Cavaleiro de Ouro de outra constelação, sendo esse o Cavaleiro de Ouro Cânon de Gêmeos. No inferno, Radamantes encontra Cânon de Gêmeos, que estava controlando a mente de Lune de Bauron. Após matar Lune, Cânon desafia o Juiz do Inferno e Radamantes investe contra o Geminiano, mas Cânon desvia dizendo que seu corpo estava mais leve ali no submundo. Isso porque Hades não havia colocado uma barreira lá. Cânon provoca Radamantes, dizendo que se não fosse pela barreira de proteção do castelo, que diminuiu o poder do Mu, Miro e Aioria a 10%, eles jamais perderiam para alguém como ele. Logo em seguida, Radamantes ataca Cânon com a destruição máxima, deixando o cavaleiro atordoado. O juiz se prepara para finalizar a luta, mas Cânon é mais rápido e paralisa o adversário, dizendo que com a lendária técnica o Satã Imperial irá fazer Radamantes matar Hades com suas próprias mãos. De repente, vários servos de Radamantes aparecem e lhe dizem que Pandora gostaria de vê-lo imediatamente. Sendo assim, o juiz acaba sendo salvo e se retira da luta, seguindo direto para Gildeca. Radamantes deixa avisado aos espectros que não ataquem Cânon, pois eles não teriam chance alguma contra ele. Mesmo assim, os espectros o atacam, sendo derrotados por sua explosão galáctica, sendo aqui que começa a rivalidade entre esses 2 guerreiros. Como sabemos, depois de seu primeiro confronto, Cânon e Radamantes acabam se reencontrando novamente. Wyvern encontra Gêmeos na 5ª prisão. Eles começam uma luta, mas Radamantes leva desvantagem, precisando ser salvo por Minos de Gryphon e Ayakos de Garuda.
Os outros dois juízes castigam Kanon com seus golpes, mas quando Gêmeos está à beira de ser derrotado, Ikki de Fênix aparece para salvá-lo. Ayakos luta contra Ikki, mas é facilmente superado e derrotado pelo Fênix, que é teleportado para Judeca por Pandora, após perceber que Ikki estava enfrentando seu próprio irmão Shun, que havia sido possuído pela alma de Hades. Kanon resolve ir embora, deixando Minos e Radamantes para trás. Após isso, Minos vai à caça de Seiya, Shiryu e Hyuga, deixando Kanon por conta de Radamantes. E passado algum tempo, Radamantes e Kanon se encontram mais uma vez, sendo essa agora a sua batalha final. O Espectro ataca Kanon com a sua destruição máxima, causando danos letais ao corpo do cavaleiro. Kanon manda a armadura de Gêmeos para o seu irmão renascido Saga de Gêmeos, que estava frente ao Muro das Lamentações, onde iria se sacrificar pela última vez com os demais Cavaleiros de Ouro. Kanon acredita ter cumprido a sua missão em vida e resolve aplicar uma versão suicida da explosão galáctica em Radamantes, um golpe parecido com o que Saga de Gêmeos utilizou contra Jao de Lince no filme A Lenda dos Defensores de Athena. Esse golpe também é parecido com o Último Dragão, utilizado por Shiryu contra Shura, e tudo indica que os dois guerreiros morreram nesta batalha. Porém, existem várias teorias dos fãs que acreditam que tanto Radamantes quanto Kanon teriam sobrevivido no final, já que na saga Episódio G Assassino, o mangá spin-off oficial, feito por Megumi Okada e Masami Kurumada, é mostrado que Kanon e Radamantes sobreviveram. Kanon acaba se tornando o novo grande mestre do santuário, enquanto Radamantes seria o único juiz do inferno que ainda vive no submundo, que após a morte de Hades, virou um completo caos, um mundo em ruínas. Na mitologia grega, havia 3 juízes no submundo, cujos nomes eram Minos, Eaco e Radamento. Todos eles eram reis e semideuses filhos de Zeus. O dom dos 3 irmãos era ter um caráter bom e moral em relação a julgar uma pessoa. Radamanto era o mais centrado no comportamento dos julgados. Ele era irmão de Minos, fruto da união entre Zeus com a princesa Europa. Radamento foi adotado por Astério, rei de Creta, quando este se casou com Europa. É atribuída a ele a organização do Código de Leis Cretense, que serviu de modelo a várias cidades gregas. Radamento teve 2 filhos, com Alcmena, e sempre foi sábio e justo. Por causa disso, após a morte, tornou-se um dos juízes do inferno. Radamento era o juiz responsável por julgar as almas vindas da África e da Ásia. Como sabemos, a força de Radamantes como sendo um juiz do inferno pode ser comparada a um cavaleiro de ouro de Atena, visto que Radamantes enfrentou vários cavaleiros de ouro, como por exemplo no castelo Renstein, Radamantes enfrenta Ioria de Leão, Miro de Escorpião e Mu de Ares. Sabemos que esses 3 estavam com apenas 10% de seu poder total na ocasião, e Radamantes também derrota Máscara da Morte e Afrodite, que havia ressuscitado como espectros. Porém, seu grande rival na saga clássica com certeza é Kanon de Gêmeos, com quem teve várias batalhas até encontrar o seu destino final. Porém, uma surpresa é que Radamantes poderia trajar a armadura de Escorpião, caso nascesse como um cavaleiro de Atena. Isso porque Radamantes nasceu no dia 30 de outubro, sendo assim do signo de Escorpião. E outra curiosidade é que o juiz possui 23 anos na saga de Hades. Podemos dizer que esse juiz do inferno faz jus à sua estrela em um momento específico da saga de Hades clássica. Ayakos demonstra seu senso de companheirismo quando intervém em um dos confrontos entre Radamantes e Kanon de Gêmeos. Ele salva o juiz de Wyvern da derrota iminente. Mesmo assim, Ayakos zomba da fraca atuação de Radamantes na luta, insinuando que o mesmo poderia ter perdido, caso não fosse socorrido por Garuda. Sabemos que isso realmente é verdade, né galera? Já que em um primeiro confronto contra Kanon, Radamantes também foi salvo por seus servos espectros. Porém, mesmo assim, Ayakos é um dos juízes do inferno com menos destaque na saga clássica e é derrotado por Ikki de Fênix. Na mitologia grega, ele era chamado de Eacos, o juiz do inferno mais piedoso. Ele era filho de Zeus, com uma ninfa chamada Égida, e casou-se com Endes, com quem teve 2 filhos, chamado Peleu e Telamon.
Eacus também teve um filho com Psâmate, filha de Nereu, chamado de Foco, e uma filha chamada Aicímaco. Eacus sempre foi piedoso por natureza, e a sua sabedoria e seu coração justo fizeram com que ele, postumamente, se tornasse um dos juízes do submundo após a morte, sendo assim encarregado de julgar as almas vindas da Europa. A cidade de Atenas também o venerava, tendo um santuário em sua homenagem na Ágora. Apesar de sua pouca participação na saga clássica de Hades, na saga de Lost Canvas, Aiacos de Garuda tem um grande confronto contra Sísifo de Sagitário, e na saga Next Dimension, Aiacos de Garuda é na verdade um antigo cavaleiro de Atena, chamado Suikyo de Taça. Suikyo tem poderes equivalentes aos Cavaleiros de Ouro, já que foi parceiro de treinamento de Doku de Libra, Xion de Ares e Odisseu de Ofiuco. E caso o Juiz do Inferno Aiacos da saga clássica fosse também um Cavaleiro de Atena, provavelmente ele seria o Cavaleiro de Ouro de Câncer. Aiacos nasceu no dia 6 de julho, sendo assim do signo de Câncer, e uma curiosidade é que na saga clássica ele possui 22 anos. Com certeza Minos é um espectro leal a Hades, e diferente dos demais juízes, durante uma batalha ele se mantém calmo e racional até certo ponto. Sabemos que Minos tem requintes de crueldade enquanto luta, quebrando aos poucos o corpo de seu oponente com sua marionete cósmica. Porém, quando confrontado e ao decorrer que a batalha se intensifica, vemos Minos perdendo sua sanidade aos poucos e demonstrando sua verdadeira face. Quando está dominando a luta, ele mostra seu lado sádico, assim como fez ao quebrar o dedo médio de Canon. Em seus momentos finais, ele lutou contra Yoga de Cisne e acabou morrendo ao adentrar a hiperdimensão. Na mitologia grega, Minos era o mais experiente, respeitoso e fiel ao cargo de juiz do submundo. Ele também é conhecido por ter sido o rei da ilha de Creta. Minos nasceu da união de Zeus com a princesa fenícia Europa, sendo assim irmão legítimo de Radamanto. Foi Minos quem prendeu o Minotauro no labirinto de Creta, construído por Dédalo. Após a sua morte, Minos tornou-se um juiz do inferno, sendo que ele era responsável pelo veredito final, ou seja, o julgamento dos outros juízes só seria válido se Minos aprovasse. Só assim seria definido se a pessoa iria para o Tártaro ou para os Campos Elíseos. Sendo assim, um juiz extremamente irracional, frio e também sádico. Na saga clássica e também na saga de Lost Canvas, Minos de Grífon é um perigoso adversário dos Cavaleiros de Atena. Porém, imaginando se o Juiz do Inferno tivesse nascido realmente como um Cavaleiro de Ouro, podemos dizer que sua armadura seria de Áries. Minos nasceu no dia 25 de março, portanto ele é do signo de Áries, tendo 23 anos de idade. E uma das características que Minos possui inicialmente com os Cavaleiros de Áries é a face calma e serena, ao menos no início de seus combates, como já comentamos aqui neste vídeo. Mas e vocês, quais seriam as armaduras de ouro perfeitas para os 3 juízes do inferno? Comentei para eu saber. No mais, obrigado a todos por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?